Olá, alunos do 7º ano. Então, hoje faremos a correção da semana 4. Agradeço você que acompanhou as aulas e também corrigiu aí as questões e também complementou. No caso, o nosso assunto aí da semana passada foi texto dramático. Você vai seguir na página 14. Então, aqui, primeiramente, nós temos o texto 1, Era uma vez um reino sonolento, nós já fizemos a leitura, e depois temos o texto 2, O Reino Adormecido, peça de Léo Cunha em 3 atos, também que nós fizemos a leitura. E aí vamos para as questões. Número 2. Quais são os personagens do texto 1 e do texto 2? Os personagens do texto 1 são o rei, a rainha, a princesa e os súditos. Os personagens do texto 2 são os súditos, pessoas da plateia, povo do reino alegre, o arauto real, a princesa e o rei. Questão número 3, preencha a tabela abaixo. No caso, nós temos aqui, possui narrador, isto é, uma voz que conta a história. Então, em Era uma vez um reino sonolento, sim, nós temos o narrador. Como se comprova pelo trecho, era uma vez um reino de contos de fadas, com um rei barbudo, uma rainha bondosa e uma linda princesa. Todos viviam felizes para sempre num grande castelo de torres muito altas. No caso aqui, vocês perceberam a ideia do narrador? No caso, e no reino adormecido, tem narrador? Não, não tem narrador. Nós observamos que começa, né, falando aí como que a situação vai se iniciar aqui no ato, né, no primeiro ato, cena 1. Continuando. Há falas de personagens, como aparecem no texto? No caso, no texto Era uma vez um reino sonolento, sim, são precedidas por travessão. E no reino adormecido, sim, são precedidas pelos nomes dos personagens e, né, no caso, que é uma travessão. Então, nós vamos aqui olhar, olha, para vocês verem o uso da travessão, tá bom? Tá bem? Olha aqui. Aí, no caso, o narrador e é o que todos dizem a mesma coisa, olha aqui. E nesse caso aqui, olha, nós temos súdito 1 e depois nós temos a fala. Que barulho foi este? Continuando. Como são caracterizadas as personagens? As personagens são felizes, positivos, obedientes e temerosos ao rei, né? No texto Era uma vez um reino sonolento. E no reino adormecido? As personagens são animadas, gostam de dançar, cantar, não é? Aqui é um N, e festejar. E como é apresentado o ambiente? A história se passa em um reino de contos de fadas, um castelo, torre, trombetas e forca. E no outro texto, a cena se passa no centro da praça bastante colorida do reino. Há uma torre com um grande relógio e uma trombeta. Então, coloque suas respostas completas. Se não couber aí no seu material impresso, coloque no caderno. Questão número 4. Que tipo de discurso aparece no texto 1 e no texto 2? No texto 1 aparece o discurso direto e o discurso indireto. Lembra que eu falei para vocês? Quando nós temos aqui a ideia do narrador, nós temos o discurso indireto, porque ele está contando o que ele está vendo. E quando nós temos o uso da travessão aqui, ó, nós temos o discurso direto. Então, aqui nós temos 2 tipos de discurso. E aqui nós vamos observar, não é, o discurso direto, que é o uso das travessões aqui, ó. Então, é isso que nós estamos colocando aqui, olha. No texto 1 aparece o discurso direto, o discurso indireto. No texto 2 aparece o discurso direto. Agora responda. Quais as características do texto dramático escrito? Então, depois que nós vimos todo esse conteúdo, como que nós podemos escrever? As características do texto dramático escrito, né, são: não apresenta narrador, é escrito para ser representado, predomina o discurso direto, onde as falas das personagens são precedidas por seus nomes, né, e travessão, e apresenta elementos cênicos responsáveis pela caracterização das personagens e cenas, que são as rúbricas. Continuando aqui, né, nós temos falando sobre o texto, né, do Chapeuzinho Vermelho, e pede que você reescreva o texto nesse espaço, observando os aspectos que podem ser melhorados. Então, aqui eu não fiz a leitura, mas assim, de forma geral, você tem que reescrever esse texto aqui, de forma a colocar
parênteses para as rúbricas, você colocar outra versão para as falas, colocar o sentimento. Então você pode aí escrever de acordo com o que você for vendo, por exemplo, na história que eu vou passar para você no YouTube. Deixa eu passar lá para você, que aí você já tem uma ideia. Chapeuzinho, Chapeuzinho, Estou aqui, mamãezinha. vai à casa da vovó entregar esta cestinha. São doces, bolos e frutas. A vovó está doente. Vou correndo, mamãezinha. Vovó vai ficar contente. Mas olha aqui, minha filha, vai pela estrada do rio. O caminho da floresta é muito longo, sombrio. E os caçadores disseram ontem às nossas vizinhas que o lobo mau anda lá devorando as criancinhas. Nós voltamos aqui no material, é uma história conhecida. Eu estou sugerindo que você assista porque eu recebi muitos textos incompletos, então é a hora de retomar a atividade e refazer aí a partir do vídeo. No caso, eu coloquei algumas sugestões aí do início do texto, então nós temos primeiro ato, cena 1. Em casa, Chapeuzinho está com touca vermelha e sua mãe de avental. De repente, a mãe tem uma ideia. Mãe de Chapeuzinho alegre na cozinha. Chapeuzinho, vem aqui. Chapeuzinho no quintal. Já estou indo. Daí agora você vai continuar a partir das ideias aqui presentes e também do vídeo que eu passei para vocês. Continuando aqui, né, nós temos questões aí que são pessoais, né? Então, quer dizer, você vai refletir depois dessa escrita, tá ok? Então, nós vamos finalizando aqui a correção. Agora, uma atividade complementar para você ir fazer nesta semana. Você vai construir uma narrativa com essas palavras. Você vai começar com essa ideia. Era uma vez, e vai usar a palavra casa mal assombrada, Pedrinho, chave, baú, fantasma e livro de feitiços. Nesse caso, você vai fazer um texto com começo, meio e fim, tá ok? Pode ter o discurso direto, que seria o uso da travessão. Pode ter um narrador aí com um discurso indireto. Você vai fazer e enviar até o final da semana, tá bom? Uma boa semana para você e um grande abraço.